1 de João, capítulo 2, vamos lá. 1 de João é para o finalzinho da Bíblia. E esta expressão que eu dei o título desta série, que não sei muito bem quantas lições vão ser, sei que pelo menos para a semana ainda é. Então e agora? Foi alguém que, pastor, agora arrebentou a guerra, então e agora? Agora, a semana passada falámos sobre nós somos chamados como filhos de Deus a viver pela lei do amor. E não é agora que há esta guerra na Europa, mas em todo o tempo. E baseamos a nossa mensagem no Evangelho de João, quando Jesus diz, um novo mandamento eu vos dou, não é? Que eu vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, como filhos de Deus, nós somos chamados a viver pela lei do amor. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. Jesus nos ensinou a amar o nosso irmão na fé. E Jesus nos ensinou a amar até os nossos próprios inimigos. E não é como era na lei, lá em Levítico. Olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não, Jesus ali quando diz novo é ama como eu vos amei a vós. Ou seja, amar como Jesus nos amou. E este João é um discípulo de Jesus. Ele andou com Jesus durante 3 anos. Ele aprendeu do próprio Jesus. E quando Jesus ascendeu ao céu, ele continuou como um apóstolo a pregar o Evangelho. E ele escreve esta primeira epístola de João a ensinar os cristãos como é que eles deviam de viver a sua fé em Cristo Jesus, na prática, como é que eles deviam de viver na fé. Então ele diz assim, olha, quem não ama, ele não conhece a Deus. E lemos isso a semana passada em 1 de João capítulo 4, verso 8. O que Jesus está a dizer é que o amor é a marca de todo cristão. Quer dizer que na fé não há espaço para o ódio. Na fé cristã não há espaço para o racismo. Na fé cristã não há espaço para homofobia ou qualquer segregação. Não há espaço para essas coisas, porque em Cristo nós somos chamados a viver pela lei do amor, independentemente do tempo que nós possamos estar a viver. Agora, João não só nos ensina o que devemos amar, mas João também nos ensina o que não devemos amar. Porque às vezes pode ficar esta ideia errada que ser cristão é amar tudo e todos e ser o politicamente correto e temos que dar bem com toda a gente. Não estou a dizer que temos que dar mal, não é? Não, mas parece que temos que amar tudo. E João, a palavra de Deus aqui, ela é clara, diz que há coisas que nós não devemos amar. Então, 1 de João, capítulo 2, no versículo 15, eu vou pedir aos irmãos para abrir a palavra de Deus, João 2,15, e a nossa meditação é nesta passagem, versículo 15, 16 e 17. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, nesta manhã, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos e eu Te peço, Senhor, dirige-me, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. João, ele é claríssimo. Ele diz assim, olha, não amem o mundo. Então e agora? Diga ao irmão ao lado, não ames este mundo. Então e agora? Não ames este mundo. É a advertência de João. Ser cristão é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Muito cristão pensa que nós precisamos ser as pessoas amáveis deste mundo e amar toda a gente ou todas as coisas. Mas isso é uma impossibilidade, até porque amar coisas que são
contrárias, é uma impossibilidade, ou assim uma palavra mais bonita, antagónicas, né? É uma impossibilidade. Ou amamos uma coisa ou amamos outra. Por exemplo, Salmo 97, verso 10 diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ou seja, se amamos o Senhor, naturalmente nós vamos detestar o mal. É uma impossibilidade amar a Deus e amar o mal. É uma impossibilidade. Isso não é possível. Ou amamos o mal e detestamos a Deus, ou amamos a Deus e detestamos o mal. Não é possível servir a dois senhores. Romanos 12, 9. Outro exemplo. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, se eu vou-me apegar ao bem, naturalmente eu vou-me aborrecer do mal, ou vou-me desapegar do mal, eu vou odiar o mal, eu não vou fazer parte do mal. Não é possível essas duas coisas tomarem o lugar no meu coração. Então João, ele é claro, ele diz assim: não amem este mundo. E porquê? Porque ele diz: se amarmos este mundo, significa que o amor do Pai não está em nós. Isso é algo duro, mas foi ele que escreveu. Está na Bíblia. Ou seja, se nós amarmos este mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não faz parte de nós. E a pergunta óbvia é: que mundo é que João está aqui a falar? Será que é o mundo, a natureza? Não é? Será que é o mundo, a matéria? Bem, Romanos 1 diz que a natureza criada por Deus revela o seu Criador. Quer dizer, sim, nós devemos amar a natureza. Então, quando ele diz não amem o mundo, ele não está a falar da natureza, ele não está a falar da matéria. Não, pelo contrário, em Gênesis diz: quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo era bom. Então, que mundo é que João está aqui a falar? Será que é um mundo das pessoas? Também não creio que seja. Tipo, o ser humano, o homem é mau e não deve ser amado. Não, vimos a semana passada que não. Pelo contrário, um versículo que toda a gente conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Qual mundo? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, está a falar das pessoas, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mundo das pessoas, não é este mundo que João está a falar. Não, nós devemos amar o mundo das pessoas, nós devemos amar as pessoas, nós devemos amar independentemente, seja ele quem for. Jesus nos ensina a amar. Então, qual é o mundo que ele está aqui a falar? Ele está a falar do sistema deste mundo. Ele está a falar, João está a falar: olha, há uma maneira de pensar, há uma maneira de agir neste mundo que é anti-Deus. É uma maneira que foi instaurada na sociedade. Na verdade, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Diz que o maligno é o príncipe deste mundo. Então, quando João está a dizer não ameis o mundo, ele está a dizer assim: olha, não amem a maneira de pensar deste mundo. Olha, não amem a maneira de agir deste mundo. Não amem, não é, o mundo no sentido como ele é governado, como ele é dirigido. Não amem o mundo neste sentido dos princípios que o mundo carrega. E João, no versículo 16, ele vai explicar porquê que nós não devemos amar o mundo. E vamos ler de novo o versículo 16. Ou seja, ele identifica 3 armadilhas que existem no mundo, e eu quero partilhar com os irmãos 3 armadilhas. Primeira armadilha: olha, porque tudo o que há no mundo, o que é que diz aí? É concupiscência da carne. Primeira armadilha: concupiscência da carne. Na versão o livro diz assim: os desejos corruptos da natureza carnal. Na versão Bíblia para Todos diz assim: olha, a cobiça,
humana. Então, por que nós não devemos amar o mundo? Que é uma armadilha. Qual é? Olha, a concupiscência da carne. Este sistema deste mundo coloca o prazer acima de Deus. Ou seja, o importante é nós estarmos satisfeitos. O importante é nós termos prazer. O importante é nós sermos felizes. Agora, se isso custou a morte de alguém, isto não tem problema. É importante a gente sentir-se bem. O importante é satisfazer a minha cobiça. O importante é satisfazer a minha felicidade. Eu quero ser feliz. Por isso é que às vezes há fundos que são recolhidos para ajudar o A, B, C ou D e infelizmente, né, alguns deles são desviados para benefício próprio. E se eu perguntar quem é que acha que isso está mal, toda a gente diz que isso está mal. Sim ou não? Mas eu deixo-me dar outro exemplo. E aquele homem disse, não, eu quero ser feliz. Então ele larga a mulher, ele larga os filhos, porque eu quero buscar a minha felicidade. Ou a mulher que faz isso, não é? Ele, não, estou farto de ser infeliz. Então deixa o marido, deixa os filhos, porque eu vou à procura da minha felicidade. Ou seja, é prazer acima de tudo. Não importa o que é justo, não importa o que é reto, não importa qual é a vontade de Deus, o que importa é o meu bem-estar, o que importa é eu ser feliz. Os outros, olha, não digo. Ou seja, o João está a dizer assim, olha, o sistema deste mundo é orientado pelo prazer e pela cobiça. Ele é orientado por todas essas coisas acima da vontade de Deus. Quer dizer que o prazer está acima daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é reto, aquilo que é justo. E alguém pergunta assim, mas pastor, Deus não quer que nós tenhamos prazer? Ou será que Deus é um desmancha prazeres? Porque às vezes também há a ideia que Deus não quer que nós tenhamos prazer. Deus não quer que nós sejamos felizes. Não é? Qualquer coisa que é prazeroso, Deus não quer. Não, claro que não. Pelo contrário, Deus criou-nos para ter prazer. Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. Esse jardim do Éden é jardim de delícias, para eles se deliciarem. Agora, Deus colocou no homem e na mulher dispositivos prazerosos para que eles, na intimidade, ambos eles possam desfrutar desse prazer. Deus colocou em nós, por exemplo, o paladar, não é? Prazer de comer, então foi Deus que nos deu. Agora, qual é o sistema deste mundo? O sistema deste mundo ele coloca o prazer por cima daquilo que é justo. Ele coloca o prazer acima daquilo que é reto. E é isso que Jesus disse, não é vontade de Deus. Por exemplo, Jesus, quando estava lá no jardim do Getsemane, ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Não é? Ele estava a viver um tempo, a cruz estava a se aproximar, ele sabia para o que tinha vindo até agora. Naturalmente a carne não quer. Mas o que é que ele ora? Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O apóstolo Paulo, numa determinada terra, ele está-se a despedir dos irmãos, há um profeta, se agarra a ele e profetiza que ele, para onde ele ia ter perseguições. Então todos os irmãos disseram, não vais para lá. E ele disse, não, está bem, eu não vou. Não, ele diz, não, é a vontade de Deus, é que eu vá para lá e é mister que isso aconteça. Então ele não fugiu às perseguições por causa da profecia, pelo contrário, ele foi fazer aquilo que era a vontade de Deus, a direção de Deus para a sua vida. Então Deus coloca-nos e dá-nos prazer. O problema é que o diabo quer nos fazer escravos do prazer. Por exemplo, Deus dá-nos o prazer de dormir. E o diabo vem deturpar isso. O prazer de descansar, dormir, é prazeroso, sim ou não? Entretanto, o diabo, o que é que ele cria? A preguiça. É uma deturpação de algo que é bom. Deus dá-nos o prazer de comer. E o que é que o diabo faz? Quer nos escravizar desse prazer de comer e torna alguns glutões. Glutonaria. Ou seja, Deus dá-nos o prazer de termos prazer na intimidade com a nossa esposa, etc. E o que é que o diabo faz? Traz perversão. Deus criou-nos com essas coisas, mas Deus não nos quer escravos de nenhuma dessas coisas. Quando Ele diz não
ameis o mundo ou não amem o mundo, não coloques o prazer acima daquilo que é reto. Não coloques o prazer acima da vontade de Deus. Segundo, ele fala de outra armadilha, a concupiscência dos olhos. O problema não é sonhar, o problema não é ver, o problema não é visualizar ou idealizar. O problema, não é quando nós passamos a viver apenas por aquilo que nós vemos. Porque dessa forma nós nos tornamos céticos. Dessa forma nós nos tornamos naturalistas e, de certa forma, impedidos de viver de forma que agrada a Deus. Porque Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Em Hebreus 11:6 diz que ninguém pode agradar a Deus a não seja, ou sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ou seja, a fé faz parte da nossa vida. Então, por outras palavras, João está a dizer assim, olha, o mundo vai viver apenas de acordo com aquilo que vê. O sistema deste mundo é contrário à vontade de Deus. Porquê, irmãos? Porque vai acontecer muitas ocasiões na nossa vida que nós não vamos viver pelo aquilo que nós vemos, mas nós vamos viver por aquilo que nós cremos na palavra de Deus. E se nós vivemos apenas por aquilo que nós vemos, nós não vamos viver a vontade de Deus. Mas se nós vivemos por aquilo que cremos, então sim, nós viveremos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso é que ele disse lá em 2 Coríntios, Paulo, capítulo 5, versículo 17, não andamos por vistas, né? Mas andamos pela fé. Fé na palavra de Deus. Ou seja, nós não devemos ser escravos dos nossos olhos. Ou seja, devemos ser libertos da escravidão da aparência. Devemos ser libertos da escravidão da publicidade. Devemos ser libertos da escravidão de querer mostrar aos outros. Ou que sejamos libertos dessa aparência. Irmãos, o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva por aquilo que Eva contemplou, viu. Ela olhou para o fruto. Pareceu que tinha bom aspecto ou apetecível aos olhos. E ela foi, comeu e foi dar ao Adão. E ambos comeram. Há um exemplo que eu gosto muito, é a história de Abraão com Ló. Lá em Gênesis capítulo 13, quando caminhavam juntos os pastores de uns e de outros, cresceram muito e houve ali uma quesilha entre eles. Então Abraão disse a Ló, olha, vamos nos separar, vais para um lado e eu vou para o outro. E Abraão disse a Ló, olha, escolhe para onde é que tu queres ir. E o que é que Ló usou para escolher? Os olhos. Ele olhou e contemplou ali para o lado de Sodoma e Gomorra. Oh, aqueles campos pareciam maravilhosos. Ló, ele não foi buscar a Deus. Ele assim, olha, ou em primeiro lugar, antes de dizer assim, Abraão, não, escolhe tu em primeiro lugar. Porque foi Deus que te falou contigo, tu és o mais velho, mas não é só por ser o mais velho, Deus falou contigo, eu vim porque tu me trouxeste, foi Deus que te chamou, a bênção está sobre a tua vida, o que é que tu achas? Não, ele olhou e aquilo que lhe pareceu bem, ele escolheu. Ele nem buscou a Deus, ele não orou, dizer, ó Senhor, qual é a tua vontade? Não, quantas pessoas tomam decisões assim? Esta cidade é melhor, a outra é pior, isto parece bem, isto parece mal, isto é ótimo. Não, em primeiro lugar devemos buscar ao Senhor, porque aquilo que lhe pareceu bem aos seus olhos, uma campina, o melhor campo, verdejante, não muito pouco tempo depois, tinha uma profecia de Deus para destruição, e Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da depravação que aquele povo estava a viver. Mas qual foi o problema? Os olhos. O próprio Davi, não é? Em vez de ir para a guerra, fica no palácio, vai até lá à varanda, vê Betseba a tomar banho, os seus olhos contemplam e ele vai e toma para ela. Para ele, né? Faz-lhe um filho, a mulher é casada, o homem está na guerra, ele para tapar um pecado, ele comete outro pecado, chama o homem, não é? E para ver se o homem se deitava com... Mas o
o marido não se deitou com ela. Diz, então os meus colegas estão lá na guerra e eu aqui. Não. E então, agora como é que eu vou fazer? Porque daqui a uns meses vai-se ver. Então ele manda o homem para a frente da batalha. No entanto, ele suicidou o homem, porque manda para a frente da batalha mesmo para o homem morrer. Toma a mulher. Toda essa página negra na vida de Davi teve a ver com os olhos. Por isso João diz, concupiscência dos olhos. Nós, para vivermos a vontade de Deus, nós não podemos viver de acordo com o que os nossos olhos veem. Nós temos que viver de acordo com o que nós cremos na palavra de Deus. Terceira armadilha que ele fala aqui no versículo 16. Ele diz concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e em terceiro lugar ele fala da soberba da vida. Na versão o livro diz assim, o orgulho da posse e do poder. O que João está a dizer é, olha, o mundo vive para si próprio. O mundo vive para vanglória. As pessoas vivem para alimentar a sua auto-idolatria. Vivem para a sua glória. Não é? O poder da posse para mostrar, para ser. Porquê? Porque nós somos catalogados por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possuímos, mas a nossa identidade não deve estar nem naquilo que nós temos, nem possuímos, mas naquilo que nós somos. Somos filhos amados de Deus. A nossa identidade não está no carro que nós conduzimos, a nossa identidade não está na casa onde nós moramos, a nossa identidade não está nas roupas que nós usamos, a nossa identidade está em Cristo Jesus. João estava a dizer isso, é a soberba da vida. Possuir é uma coisa, desfrutar é outra coisa. Eu posso possuir muitas coisas e não desfrutar delas. Então o que ele está a nos ensinar é que o mundo vive essa vanglória. Agora João, a palavra de Deus, o que é que nos diz? Que quem está em Cristo Jesus, ele não vive para a sua própria glória, mas ele vive para a glória de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, então a aquisição de bens, o sucesso, não serve para nós mostrarmos aos outros quão bom, seja o que for, mas serve para apontar para Deus, para dizer quão bom Deus é, quão bom Deus é. Por isso é que Davi, quando recolheu aquela oferta e todos deram tão voluntariamente, tanta quantidade, ele diz, quem sou eu? Quem é o meu povo para poder ter dado tanta esta abundância? Tudo vem de ti e tudo volta para ti. É este coração que diz, Senhor, nós não somos nada sem ti. Nós devemos viver para a glória de Deus. Esse é o objetivo de todo aquele que vive para o Senhor. Não é acumular glória para nós, mas a glória é para o Senhor Jesus. O reverendo Herdano Dias Lopes, ele tem uma frase muito interessante, diz assim, as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar as pessoas que não conhecem. Eu achei muito interessante. Compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar quem não conhece. E nós vivemos essa era dos redes sociais. É assim que o mundo vive. Não vivem para a glória de Deus. Vamos ter cuidado com as redes sociais, vamos ter cuidado com o consumismo, vamos ter cuidado com as propagandas, vamos ter cuidado com a vaidade. O mundo pode nos catalogar, mas irmãos, nós podemos perceber que o mundo possa fazer isso, mas nós não nos deixarmos influenciar por nada disso. Quem ama a Deus, João está a dizer assim, ele não ama o mundo. E não ama o mundo por quê? Porque aqueles que amam o mundo buscam prazer e felicidade e colocam essas coisas acima da vontade de Deus e daquilo que é reto. Aqueles que amam o mundo, o que é que eles fazem? Eles vivem apenas de acordo com aquilo que veem e não de acordo com o que creem na palavra de Deus. Na verdade, eles nem creem na palavra de Deus. E os que amam o mundo, eles vivem apenas para a sua própria glória, de maneira vangloriosa e não
para Deus. Por isso ele diz assim, olha, não vivam dessa forma. O que ele está a dizer, não amem o mundo, não vivem dessa forma. Não vivam colocando o prazer acima do que é reto. Não vivam colocando a aparência e aquilo que se vê acima da fé e daquilo que nós queremos em Jesus Cristo. Ele diz, olha, não vivam pensando em poder e adquirir coisas e vanglória. Vivam para a glória de Deus. A segunda razão para não amarmos o mundo está no versículo 17. Diz assim, o mundo passa. Vamos ler todos? O mundo passa. Agora eu vou ler. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Oh, irmãos, o mundo passa. Sabe porquê que nós não devemos amar o mundo? Diga, irmão, lá do mundo passa. E deixem-me dizer isto, e passa rápido. Há pouco tempo tinha 19, tenho 49. E alguns de vocês ainda dizem um bocadinho mais. Deixa lá que eu vou atrás. Irmãos, há 2 dias chegámos à Figueira, eu e a minha família. Chegámos 3, já somos 4. Mas já passou 7 anos. E muitos mais hão de passar em nome de Jesus. Mas este mundo passa. O que João está a dizer, este mundo passa. E com ele todas as coisas que as pessoas tanto desejam. Os títulos, os bens, as posses, os sucessos, tudo isso passa. Tudo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Sabe o que é que nós não podemos perder, irmãos? É a vida eterna. O mundo aqui passa. E Jesus disse, aquele que tem Jesus, tem a vida. A vida eterna. Sabe o que é que nós não podemos guardar? É esta vida. Alguns de vocês estão aqui sendo sentados. Há uns anos atrás estavam aqui de pé a cantar e a louvar a Deus. A nos liderar. Hoje estão mais sentados a interceder por nós mais novos que estamos aqui. Mas isso a mim, sabe o que é que me diz? Que eu não vou durar aqui sempre. Eu não vou pastorear sempre. Na verdade, o título de pastor o que é? É uma responsabilidade num tempo curto. Mas não é a minha identidade. Quer dizer que se eu não for pastor, a minha identidade continua intacta. Qual é o problema? Amanhã outros vão estar cá em cima. E eu, se estiver cá nesta igreja, se Deus não me levar para outro lugar, vou estar aí também. Sentado, a orar, a clamar a Deus por essas pessoas que continuam com o bastão. Então esta vida, tudo isto passa. Então Jesus disse assim, queres guardar esta vida? Tu vais perder. O que nós não podemos perder é a vida eterna. É um tempo que nós estamos a viver aqui, com uma missão, com uma responsabilidade, mas não é isso que nos define. O que me define não é o pastorado, é quem eu sou em Cristo. É apenas uma responsabilidade que eu tenho agora, momentânea. E então agora, como é que nós vamos viver? Agora, não vamos amar este mundo, o sistema deste mundo. Não vamos colocar, porque se eu quero permanecer para sempre e guardar a vida eterna, eu não vou colocar o meu prazer, nem a minha felicidade acima daquilo que é reto e daquilo que é a vontade de Deus. Há muitas coisas que às vezes nós temos que fazer, que não temos prazer em fazer. Mas a Bíblia nos manda fazer. Uma coisinha simples para não ir aos complicados, não é? Alguém te magoa, te fere,
sei lá, e tu sentes-te ofendido, tu e eu e qualquer um, se me pisarem um calo, dói-me, e aquilo que eu mais me apetece é que é dar-lhe um beijinho, um abraço ao meu amor. Não. Mas eu não vou viver acima daquilo. Não vou pôr o meu prazer acima. Se Davi se lembrasse disso, ele não ia tomar a Betseba, que não tinha nada que tomar. Daquilo que é reto, que é fazer a vontade de Deus. Sim, é um homem segundo o coração de Deus. Sim, mas aquela página negra está lá para nos ensinar também. Não fazer o mesmo. Não vamos viver apenas por aquilo que os nossos olhos veem. Há muita coisa que os nossos olhos veem, mas nós não andamos apenas por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos na palavra de Deus. Às vezes nós estamos de braços levantados a louvar a Deus, não porque estamos a ver alguma coisa, mas porque cremos que há um Deus que não nos abandona, que não nos larga e por fim nos dará a vitória em Cristo Jesus. Então louvamos a Deus. Nós não olhamos para as posses desta vida como alguma coisa que nos traz identidade. Nós queremos viver para a glória de Deus, não para a nossa glória. Não para a nossa glória. Nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Que o Senhor nos liberte do amor deste mundo. E claro que isto não é fazer um voto de pobreza, nem um voto de castidade, nem viver uma vida miserável, mas é viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, que nós estamos a viver dias trabalhosos, estamos. Que nós estamos a viver dias difíceis, estamos. Que a tendência, não sei, mas provavelmente é piorar, é. Mas nós devemos viver para agradar ao Senhor. Para agradar ao Senhor. Não deixar que a influência deste mundo governe a nossa vida. Mas que nós possamos ser então o tal sal e o tal luz. Quer dizer que é fazer a diferença. É não ser influenciados, mas como influenciar. E às vezes uma ideia tão errada, que influenciar temos de ser muitos. Que influenciar temos de ser uma multidão. Eu não sei se... Quem é que aqui cozinha? Levante lá o braço. Imaginemos qual foi a última coisa que eu comi. Acho que não foi a última, mas uma das coisas últimas que a Carla fez foi jardineira. Jardineira tem batata, tem carne e tem ervilhas. Deve ter mais qualquer coisa, mas aquilo era o que eu comia. Isso não era. E o que eu via com abundância lá dentro da panela. Mas sabe que a Carla temperou com um bocadinho de sal. Mas não tinha nem metade, nem nada que se pareça de quantidade de sal como tinha de carne, como tinha de batata, como tinha de... Era só um bocadinho. Era a coisa mais mínima deste mundo, acho eu. Não foi assim um punhado de... Brum. Mas faz toda a diferença, faz ou não faz? Se fosse a mais, também fazia toda a diferença. Ninguém conseguia comer aquilo. É como o óleo no carro. Isto para dizer o quê, irmãos, para terminar? Um bocadinho de sal. Nós vamos marcar a diferença no trabalho onde vivemos. Nós vamos marcar a diferença onde nós convivemos, onde nós andamos, com quem convivemos, mostrando que aquilo que nós valorizamos não é o que os nossos olhos veem. Aquilo que nós valorizamos não é o nosso prazer. Queremos ter prazer e ser felizes. Aquilo que nós valorizamos não é as coisas, mas há algo que nós valorizamos acima de todas essas coisas. É a vontade do nosso Pai. E porquê? Porque este mundo passa. Quando nós demos conta, já passou. E vocês concordam comigo, eu sei que concordam, isto não é brincadeira. Hoje já começa a ver isso assim. Quando a gente tem até 18 anos, ou até 20, ou até, sei lá, 30. Mas pelo menos antes dos 18, parece que o mundo não passa. Nunca mais tem 18 anos, nunca mais tem 18 anos. E quando a gente passa ali dos 30, 40,
Pá, eu já estou quase nos 50. E já me avisaram, olha pastor, a tendência é piorar. A tendência é acelerar. Quando a gente vê nos 60 e nos 70. E eu vou acreditar em vocês. Porque já lá passaram. É mesmo verdade, irmãos. Vamos ficar de pé. Não vamos valorizar essas coisas. Vamos valorizar uma eternidade que está à nossa frente. E vamos ter este sal para levar as pessoas. Às vezes é uma conversa. Às vezes é só a pessoa está toda aí, toda chateada, porque o outro fez e tal, e tudo uma coisa simples. Olha, não ligues a isso, pá. A vida é mais do que isso, pá. Continua a tua vida. É tal bocadinho de sal que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E nós vamos continuar, não é a salgar, mas é a pimentar, a melhorar a vida de cada um daqueles que se cruzam connosco. E vamos ser influência na vida deles, transmitindo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.